Você tem ou provavelmente conhece alguém que tem hipertensão, mas na prática, o que é hipertensão? A hipertensão ou a hipertensão arterial sistêmica é o resultado entre a multiplicação do débito cardíaco com a resistência vascular periférica. Não se assusta, eu vou te explicar melhor. Quando o coração contrai, nós temos um volume de sangue que é injetado para as artérias, cerca de 5 a 5,5 litros por minuto. E o sangue, quando chega nas artérias, ele pode encontrar elas de 3 formas diferentes. Na primeira forma, a artéria está dilatada até um ponto que permite a passagem do sangue tranquilamente. Nessa parte, nós temos a normotensão, uma pressão normal. Na segunda forma, o sangue vai para as artérias e encontra essas artérias diminuídas, contraídas, em vasoconstrição. E quando ele tenta passar, ele faz muita pressão contra a parede dessas artérias. Com essa pressão elevada do sangue nas paredes das artérias, nós temos a hipertensão. Já na terceira forma, o sangue, quando chega nas artérias, a artéria está muito dilatada, em vasodilatação, e quase não faz pressão, quase não encontra resistência para passar. Ou seja, nós temos uma hipotensão, temos pouca pressão do sangue na parede do vaso. Se você perceber, nesses 3 casos, o que mudou foi o tamanho da artéria. Ou seja, mudou o quanto que a artéria favoreceu ou não a passagem desse sangue. Mudou a resistência vascular periférica. No final, a hipertensão vai ser o resultado, vai ser um aumento da pressão do sangue na parede arterial, tanto derivado de um aumento do débito cardíaco, tanto da resistência vascular periférica. Lembrando que os valores de hipertensão arterial são acima de 140/90. Quais são as causas da hipertensão? A hipertensão pode ser primária como secundária. Sendo a secundária, ela se torna consequência de algum outro processo, de alguma outra doença. E a primária, ela deriva de tanto um processo ambiental quanto um processo genético. Os 5 fatores de risco que vão levar à hipertensão arterial primária. Primeiro, idade avançada, acima de 60 anos, tabagismo, alcoolismo, obesidade ou sobrepeso e aumento da circunferência abdominal. E um 6º fator de risco super importante é histórico familiar. Genética é tudo numa hipertensão primária. Quais doenças que podem te levar a desenvolver uma hipertensão arterial? As chamadas hipertensões secundárias. Doença renal primária, feocromocitoma, coarctação de aorta ou até problemas de tireoide. Alguns medicamentos também podem levar ao desenvolvimento de hipertensão. Entre eles, nós temos os anti-inflamatórios não esteroidais, os anticoncepcionais com alto nível de estrogênio, estimulantes como anfetaminas e cocaína. Inclusive, o uso de alguns descongestionantes nasais podem levar à hipertensão. Como que acontece o diagnóstico de hipertensão? Bom, hipertensão é classificada quando temos a pressão medida ambulatorialmente ou em casa por algum meio de monitorização acima de 140/90. Na consulta ambulatorial, nós temos que ter pelo menos 3 medidas nesse nível em pelo menos 2 consultas diferentes espaçadas, em alguns dias de diferença. Além disso, outros modos de você diagnosticar podem incluir a MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, ou a MRPA, a monitorização residencial da pressão arterial. Lembrando que o diagnóstico é clínico, principalmente por esses exames complementares. Você já identificou fatores de risco, seu médico já te diagnosticou com hipertensão, já te deu um tratamento farmacológico com remédios mesmo. E agora, como que eu controlo a minha pressão? Algumas dicas à parte. 5 dicas, então, para você controlar a sua hipertensão arterial. Parar de fumar, o tabagismo tem grande relação com a hipertensão. Além disso, parar o uso de álcool, que também tem grande relação como fator de risco de hipertensão. 3. Reduzir o sal na dieta, que tem grande relação com o aumento da pressão arterial. 4. Reduzir o peso corporal. 5º, um dos mais importantes, é realizar atividades físicas durante a semana, pelo menos 150 minutos.